pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Voltamos no ar com mais um Pod.com e hoje eu vou conversar com uma figura que ele é diretor de teatro de sucesso, é ator também, é radialista, produtor. Eu fui lá no Google, descobridor de talentos. Ai! Fernando Guerreiro, gestor público e tudo isso que eu falei e outras coisas mais ele faz com grande maestria. Presidente da Fundação Gregório de Matos. Vou começar dizendo um poema. De repente, na nossa conversa, eu posso dizer algum trecho de Gregório, mas eu vou dizer um de Sosígenes Costa, que é a sua cara, eu acho. Dizem que sou poeta da Bahia. Eu não sei por que isso. Eu não como efó, nunca vi o acarajé, eu não sei o que é obi, nem ebó, nem vatapá, nunca vi bejericum, nem uru, nem orobó, não vendo cocada, não vendo giló, não sei quem é jubiabá, não sei quem é dona loló, não compro na biboca ierê mais atari. Eu não vivo labutando com a baronesa de Passé. Nunca fui a Itaparica, não vou a festa de bagunça onde tem faca e fuzuê. Não pesco de puçá, nunca fui pegar siri. Se come caruru com farinha ou com a caçá, não sei. Não moro em casa velha que levantou o vice-rei, não toco pandeiro, não toco ganzá, não rezo para Santo Antão, nem São Cosme, São Damião, não sou seabrista, nem farrista ou civilista, nem cruz vermelha, nem fantoche. A minha noiva não tem coche que pertencesse a Dom João. Eu nunca fiz um soneto ao casamento da raposa. Minha avó não é Moema, nem meu pai, Tomé de Souza. Vários elementos da cultura baiana que Sosígenes, ao negar, está afirmando e você circula por essa cultura toda, né, Fernando Guerreiro? É engraçado que eu lembro desse poema de Catedráticos. De Catedráticos. Né, que é um dos maiores clássicos do teatro baiano, que hoje a gente já pode falar dos clássicos. Né? Verdade. E esse poema é muito interessante porque ele afirma negando. Afirma negando. Né? E é muito interessante o tom de ironia que só tem pode aí, negar tudo isso quem conhece profundamente. Tudo. Né? E a ironia faz parte. Né? E muitos de nós que afirmamos não conhecemos tudo isso que ele está falando da cultura, né? Dessa Bahia. Você tem... Bom, Guerreiro, você começa como diretor de teatro, também transita, né, na atuação e tudo mais, e depois vira um grande gestor público. A gente vai falar sobre tudo isso, mas eu quero que você comece falando um pouco da sua vida, porque tem acontecimentos assim que eu já conheço, alguns, claro, e muitos outros que eu não conheço, desde a infância na sua vida. Então, eu quero que você venha assim, do que você puder lembrar, do mais distante na sua infância, da sua convivência com pai, com mãe, com família, com vizinho, com periquito, papagaio. Eu sempre fui, assim, a minha família era uma família, assim, eu sou caçula, né, de 4 irmãos, nasci 8 anos depois, então eu brinco que eu tive vários pais e mães, né, porque eu fui criado pelo meu pai, pela minha mãe e pelos meus irmãos, né, e meus irmãos, assim, já eram de aprontar. Né, meu irmão foi líder da esquerda, foi exilado, meu outro irmão trabalhou com anistia o tempo todo, então já quebraram, já chutaram o pau da barraca. Então eu com 10 anos de idade já estava vendo reunião, movimento, né, já estava ligado com o movimento de resistência à ditadura militar dentro de casa, já estava tendo acesso a livros, né, que outras pessoas talvez só tenham muito mais tarde. Né. Eu digo sempre que meus 2 irmãos foram grandes formadores na minha vida. Né, porque eram 2 intelectuais, né, assim, ambos professores, e muito ligados à cidade, à sociedade, aos movimentos políticos. Então eu já cresci assim, filho de portugueses, meu pai é comerciante, minha mãe dona de casa, né, então essa coisa de meu pai ser comerciante me deu uma coisa muito legal. Primeiro, eu sou neto, filho e bisneto de comerciante, então eu sempre me dei bem com matemática. Todas as pessoas falam, é impossível, eu digo, não. Sei fazer conta muito bem, sempre gostei de matemática e tinha uma relação assim, meu pai tinha uma loja no comércio, uma loja de tecidos. E aí eu comecei a frequentar, morava na Pituba e ia para o comércio. Desse comércio eu pegava o plano inclinado, né, que ficava colado na loja do meu pai, que é na Rua de Guindaste dos Padres, e vivia no Pelourinho. Então isso já me despertou para uma Bahia, né? Assim, e o Pelourinho, né, era o Pelourinho mesmo, barril dobrado, maravilhoso, né, em plena década de 1970. Então eu descia e subia o plano e circulava pelo comércio todo, andava no cais. Isso em que idade? Isso com 10, 11 anos de idade, 8, 9, entendeu? E ao mesmo tempo, um elemento que eu acho importantíssimo na minha trajetória.
Meus irmãos sempre foram carnavalescos e minha irmã também. E minha mãe começou a me levar para o carnaval com 7 anos. É um marco na minha vida. E eu queria morar no carnaval. Então, para mim, o grande acontecimento da minha vida era o carnaval. Porque eu achava o dia a dia chatíssimo. Sempre achei. Né? O cotidiano, um porre. E naqueles dias ali que eu ia para aquela... Porque era Avenida 7, né? Era outro Minha carnaval. mãe ficava na casa de uma amiga e botava um banco embaixo com o nome dela. E eu ia para lá, né? E ali eu olhava e fazia... Isso é minha vida. Eu tenho vontade de viver o carnaval o ano inteiro. Eu me dizia, impossível, só se for para o hospício. Mas eu achava aquilo genial. E comecei a frequentar o carnaval direto, né? Então, estudava no Marista, que era supostamente uma escola religiosa, mas que eu peguei uma galera backtrunker no sentido assim, peguei professores excelentes e com a mente aberta. Nelson Preto foi um grande professor na minha vida, que hoje é um grande parceiro. O Marista vivia uma fase áurea. A minha turma fundou a Banda Eva, a minha turma foi assim, uma turma de gênios, Maurício Magalhães, João Gacunha, todo mundo assim, era uma galera muito potente naquela época. Né? Então juntou um Marista super progressista, um colégio que era bom e que tinha uma visão progressista de mundo. Né? Junto com Pelourinho, comércio, cidade histórica. Né? Uma família que também já tinha uma abertura. Isso. Meus irmãos já envolvidos na baderna, já envolvidos em tudo, né? no bom sentido. Então, essa formação foi muito, né, louca. E aí vem um dado, junto com tudo isso, que é a descoberta do lado homossexual. Né? Que foi uma coisa, no meu caso, muito natural. E tem um dado muito importante. Na minha época, que eu comecei a andar em ambiente gay, era uma forma de protesto. Então, era a minha maneira de dizer, não concordo com essa sociedade. Isso com que idade, assim? E isso eu comecei há 16 anos, eu comecei a frequentar e tal. E o objetivo não era sair com alguém, o objetivo era ir para aqueles lugares que eram transgressores. Junto disso, veio o teatro. Onde? No Teatro Gamboa, que ficava justamente numa rua que era colada com a Holmes, que era a grande boate gay da época. Administrado por Eduardo Cabuz, uma figura incrível. Maravilhoso. Né? Então, naquele lugar, quando eu cheguei aos 17 anos para fazer o primeiro curso de teatro, aos 16, eu me achei. É aqui. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Não gostei, não gostava de atuar. Aliás, nunca foi minha praia, né? Assim, para palco. E aí, no primeiro curso que eu fiz, eu falei, não, eu não quero sair daqui. Com Cabuz? Com Cabuz. Aí eu comecei, aí eu dirigi a primeira mostra do curso que eu era ator. O Cabuz aí viu e falou, você tem jeito para esse negócio. Aí já produzi o meu primeiro espetáculo, né? E a partir daí eu não parei mais e comecei a dirigir. Lembrando que a minha casa de formação foi o Teatro Gamboa. Pro bem e pro mal. Qual era a grande característica do Gamboa? O Gamboa pagava ator em 1977. E o Gamboa fazia a temporada de terça a domingo. Pagava com dinheiro da bilheteria? Com dinheiro da bilheteria, com patrocínio, tinha contrato. Na época tinha uma coisa muito engraçada. Não sabia disso. E a gente, assim, nunca vivi isso. Pois é, eu já comecei assim. Já começou assim. Né? Cabuz era um cara muito ligado na parte financeira, né? Então ele tinha esse lado comercial. Ele me dizia, tem que ter público, tem que fazer espetáculos que atraiam público. E o teatro vivia cheio. Então eu já entrei nesse esquema, já entrei profissional. Já disse assim, não, então é possível ganhar dinheiro com isso. E você segue essa linha, então Cabuz é seu grande mestre, assim? Cabuz, nesse sentido, eu diria que eu tenho 2 grandes mestres, assim, né? Eu tenho que falar isso claramente, assim. Cabuz, com o lado professor de produção, o grande organizador, o grande técnico. E Paulo Dourado, que foi minha grande referência de loucura. Porque na época, Paulo tinha uma coisa assim, existiam 2 grandes diretores em Salvador, na minha referência, Márcio Meirelles e Paulo. Márcio era mais europeu, Márcio era mais estético, Paulo era mais transgressor, mais barra pesada. Né? Então, o que Paulo fazia, maravilhoso. Eu já dizia, epa, isso aqui é minha cara, essa maluquice aqui eu quero me meter. Uma característica de Paulo Dourado, que eu acho que é por aí também que você vê, é essa coisa do teatro baiano. Ele é um criador de espetáculos. Dificilmente ele pega uma peça pronta para montar. Ele inventa. E eu estava falando sobre isso, vindo para cá, para o presente. Cadê os encenadores? Cadê os encenadores? Diretores temos. Cadê os encenadores? Verdade. Eu cresci junto de 2 encenadores magistrais, Márcio Meirelles e Paulo Dourado.
encenadores. Como você falou, não é simplesmente pegar um texto e colocar no palco. É transformar esse texto Criar uma num grande maluquice espetáculo. Que o público vai lá e se vê e se identifica de e alguma outra forma. coisa, transgressores, né? Você vai ao teatro e você diz assim, que coisa estranha. O que é isso? Bem feito, com bons atores, interpretações maravilhosas. Então, eu juntei. Aí eu dizia assim, eu quero fazer a transgressão, mas eu quero que tenha público. E aí aparece a comédia, por acaso, no meio disso tudo, que eu digo, não, eu vou fazer uma comédia transgressora. Começa com a patifaria? Já vem de antes, né? Eu já tinha feito algumas coisas de humor, mas meu primeiro grande sucesso, assim, de tudo. Todo Nudez Será Castigada, que foi o primeiro grande espetáculo de Rita Semani, né? Já era um Nelson Rodrigues com a leitura muito pessoal minha, né? Que eu fiz, já teve público, e Ecos, que eu fiz na Sala do Coro em 1983, e já tinha Cambista. E era um drama. 83. E em 82 eu montei o Balcão de Jean Genet na Capela do Solar do União. Que também as pessoas me pediam para ficar na janela assistindo, porque não tinha ingresso. Então, assim, já veio... Sucesso desde o início. Não, por quê? Porque tinha aquela coisa. Por exemplo, o Balcão de Jean Genet se passa num bordel. Foi o que eu fiz. Eu tinha essa coisa marqueteira. Vou fazer dentro de uma igreja. Disfarcei, estreou. E aí, qual foi o título da matéria? Bordel de Madame Irma numa igreja de Salvador. Pronto, todo mundo foi. Todo mundo quer ver. Aí, A Bahia adora isso. Isso é que eu tenho conversado. Boca de Ouro. Num trem, nunca se imaginar que Boca de Ouro ia ficar um ano. Por quê? Porque ali tinha um elemento transgressor de estar dentro daquele trem. E ir com uma peça de teatro para o subúrbio ferroviário. Para o subúrbio ferroviário, a lugar oficina. Que pouco se ia, todas né? as pessoas ali Hoje usavam os filhos e tudo. Então, na verdade, eu diria que eu tenho uma coisa meio dupla, né? Tem um lado do produtor e do gestor, porque as pessoas falam, guerreiro, gestor. Eu fui gestor a vida inteira. Cada espetáculo é uma empresa. Você chegou a fazer administração? Fiz economia. Você Eu fez? formei em economia. Se formou em economia. Formei. Quando a gente foi colegas na escola de teatro, Eu tava você fazendo fazendo a direção escola. e eu fazendo interpretação, você fazia... Eu tinha acabado de entrar na escola. Eu lembro de uma escola de Amaralina. Você entrou, a primeira vez que eu lhe vi, foi prestando vestibular numa escola de Amaralina. Exatamente. Que aí nós conversamos rapidamente, você estava com um sapato branco. Que maravilha. Era. Nem eu lembro. Pois é. Então a gente conversou rapidamente e tal. E você entrou na escola no mesmo ano que eu. Exatamente. Só que o que é que aconteceu comigo? Minha vida profissional disparou de tal maneira que eu não consegui terminar a escola. Eu também não, eu fui jubilado. Eu acho lindo esse nome. Parece que é uma coisa boa, né? Jubilado. Mas é porque eu já estava trabalhando sem parar e não tinha mais como. Entendeu? Então aí eu acabei fazendo pouco tempo, mas foi fundamental. Eu digo a todo mundo, faça a escola de teatro, é muito importante. Eu acho que é uma formação fundamental, né? E daí foi uma coisa emendada na outra. Porque eu não esperava o convite, eu inventava. Eu me lembro de uma história muito interessante. Quando eu fiz Dona Flor, que você fez comigo, né, eu estava passando numa sala da Fundação Cultural do Estado da Bahia e ouvi uma conversa de que iam fazer um espetáculo em homenagem aos 80 anos de Jorge Amado. Entrei na sala e falei, quem vai dirigir sou eu. Aí eu não lembro quem estava, o Nilson Mendes, o saudoso Nilson. Na fundação. Na Fundação Cultural. Aí, meu Deus, aí, não, me dê aqui o telefone que eu vou falar com a pessoa. E aí eu fui. Não fui convidado para fazer. O diretor estava em dúvida, que na época. Aí eu falei, eu vou fazer. Convidou, se então, pronunciou. assim, aí fui para lá, fiz aquele espetáculo maravilhoso, que eu considero um grande trabalho. Grande espetáculo. Um grande espetáculo. E daí vem coisas muito legais, é muito importante dizer que tem peças minhas que eu adoro e tem peças que eu acho detestáveis. E tem as medianas. Diga uma detestável. Eu acho que o Sumiço da Santa foi um erro. Eu não acertei a fazer aquilo. Ficou confuso. Foi um processo todo muito confuso. Todo. Elenco não foi legal. A adaptação ficou confusa. Não era Diga outra detestável. A gente só fala dos sucessos. Né? 3 Homens Baixos que eu montei no Rio e São Paulo não funcionou muito. Né? Era um espetáculo também meio bobo. Né? Não tinha uma pegada 100%. O Santo Inquérito, que é a montagem que eu fiz também, que eu acho fraca. Então, tem montagens que eu acho que, assim, eu não acertei o tom. E qual é a que você acha que você mais acertou o tom até agora? Eu diria que eu tenho 3 clássicos, assim, que eu considero grandes direções. Fretada, que é a primeira? Não. Eu acho que, assim, direção de grande espetáculo, não é o sucesso. Eu acho que, assim, Pobre Poesia, que é recente, que eu acho absurdo. Eu acho que é uma grande direção. Eu acho que Vixe Maria é um clássico. Tô nela. Acho maravilhoso. Dona Flor. Para mim são 3 grandes espetáculos. Maravilha. Aí Boca de Ouro vem. Maravilha. Maravilhoso. Também então, assim, não tem como lá. escapar do Boca de Ouro. E A Bofetada e Cafajestes e Oficina também. Condensada é uma trilogia do sucesso e em cima de grandes atores. São encenações básicas.
mas elencos fenomenais. Aliás, eu digo sempre assim, ator é a mola mestra do meu trabalho. Não adianta ter um bom cenário, um bom figurino, um bom texto, se eu não tiver os atores que eu quero para fazer aquilo. Eles foram, e atores e atrizes sempre foram, assim, 90%, 80% do sucesso dos meus trabalhos. Acertar a escolha. E daí também o prazer dos atores de trabalhar com você, né? Porque você dá asa, você dá liberdade, você, né? Eu acho que tem uma troca muito interessante, porque uma das coisas que mais me fascina no teatro é que eu chego lá com uma ideia muito superficial. E aí, na hora, vai brotar. Então, na hora, o ator vai entrar no bolo. Isso é legal você falar, porque assim, tem diretor às vezes que chega com a ideia já definida na cabeça dele, quando ele chega lá, não dá certo, né? Nem sempre dá certo, né? Eu lembro de Arildo Deda assistindo Vixe Maria na Sala do Coro, terminou a peça e ele falou assim, eu gosto dessa bagunça, porque era um circo, né? Aquilo não era só teatro, era um circo. Assim, eu tenho uma imagem de Vixe Maria, que era o quê? 2 horas de peça? Por aí. Se fosse ver a nossa atuação como um ponteiro, aqueles ponteiros que ficam medindo ali a frequência, estava o tempo todo no vermelho. Nunca descansava. A plateia não ficava 1 minuto sem rir. Não, e tinha um detalhe ali louco, tinha uma abertura que eu era fascinado, que a gente teve que tirar depois. O inferno. Que era o rock and roll. O rock and roll do inferno. Era como se fosse um porão de rock and roll. Aquilo era né? muito Você pendurado doido, num balanço. né? Tinha um negócio de ficar num balanço, né? Ficava numa gaiola lá em cima, pulando pra lá e pra cá. Me arrebentava. Todo. Sabe, jogava toda a minha energia ali. Quando eu entrava pra fazer Deus, já tava um Deus cansado. Exausto, velho. Dar conta, mas eu acho que tinha essa loucura. E uma coisa que você lembrou, Guerreiro, eu não lembrava dessa parte da peça, que era fantástica, que a plateia já sabia que era um sucesso, ficava doida pra ver, aí você abria a porta, o povo entrava correndo e brecava, porque a primeira coisa que eles receberam era o inferno aí, pegando fogo. Pegando fogo, já ficava assim, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Muita gente recuava mesmo, voltava. Tudo mais. E eu me lembro que tinha uma coisa em Vixe Maria que eu adoro fazer, que era dar liberdade para se criar uma cena no dia. Sim. Eu me lembro que, olha, já que eu fiz loucura naquele espetáculo, eu me lembro de eu entrando, me arrastando pelo chão, escondido embaixo de uns panos que tinha de amanchar para futucar os atores, puxar a perna. E isso para o ator é fantástico. Você vê o diretor ali assim, indo para caminhos totalmente loucos. E aí eu acho que o grande sucesso do espetáculo de humor é manter o frescor. Então, por exemplo, por que a Bofetada virou o que virou? Porque a Bofetada cada dia era um espetáculo. Certo? Lembrando, claro, do saudoso Moacir Moreno. Maravilhoso. Que era, o espírito daquilo. Era o maior provocador dos outros de em cena. todos, assim, era absurdo. Moacir tinha uma característica que eu achava interessante. Ele era quem primeiro ria das coisas dele. Parece que ele fazia para ele, né? Ele chegava rindo de si mesmo. E ele encontrou em mim o parceiro ideal, que ele dizia, posso fazer? Eu dizia, pode. Pronto. Aí o elenco me matava, dizia... Teve reunião, se Moacir entrar, eu não faço mais a peça. Porque ele entrava fazendo as piores atrocidades. Mas essa liberdade eu acho que a gente conseguiu resgatar. Eu digo sempre que Salvador tem 3 marcos simultâneos. Opaió, Catedráticos e a Bofetada. Que aconteceram praticamente na mesma época, com uma diferença muito pequena. A Bofetada, um ano depois da Bofetada, a gente chega com os Catedráticos. Depois vem Opaió. Depois vem Opaió. E esses 3 espetáculos vão estouram no construindo sul, público e nascendo outros espetáculos. Outros espetáculos. E é interessante porque os 3 têm a mesma marca, transgressão e humor. Porque ali não está um humor fácil. Os 3 têm uma característica de transgressão. E de linhas diferentes. E complementares, né? Porque aí vai formando um público cada vez para o teatro, sabendo que o teatro baiano pode, né? E é interessante, né? Porque hoje eu estou com o Cabaré da Raça em cartaz no Espaço Cultural da Barroquinha, tá? Que é um espetáculo que tem 25 anos. E ele está cobrando R$80 e lota todas as sessões com 2 semanas de antecedência. E aí derruba todos os mitos de que teatro não tem público, de que teatro tem que ser barato. Não. Se for provocador e tiver qualidade, vai encher. Esse é o grande problema de hoje. Está faltando ousadia e está faltando acabamento, certo? Isso para mim são Como é acabamento? É cuidar dos mínimos detalhes. É ter uma boa luz, é ter um bom elenco, um figurino bom, que não precisa ser caro. E é interessante você dizer isso porque você vem da Companhia Baiana de Patifaria, né? Que passou por você. Quer dizer, essa patifaria aí tem uma organização para poder chegar... Essa é que é a grande contradição, que eu diria que é o ponto mais interessante da minha personalidade. Como organizar eu tenho patifaria. Um lado da loucura, mas que vai até o momento em que o racional vem e organiza. Mas esse racional, ele não organiza deixando careta. Ele organiza deixando com qualidade. Esse é que é o grande desafio. A Bofetada
Eu acompanhava. Eu gosto muito de acompanhar espetáculo. Eu não gosto de deixar espetáculo solto. Então a bofetada ia enlouquecendo. Aí chegava a ter 2h30. Aí para tudo. Porque ninguém aguentava. Aí começava 1h40. Cortava. Porque aí é que está o X da questão. E dava corda de novo para ele ir Dava crescendo. corda de novo. Mas tudo tem que ter um controle. E isso é uma característica. Eu nunca fui fascinado comigo mesmo. E isso é sensacional. Eu acabei de dirigir 2 seriados. Isso é maravilhoso. Porque assim, eu tô editando e eu já disse, olha, tal episódio não é bom. O de um tudo Forrobodó. Forrobodó, da Paixão. Da Paixão. Então assim, eu já tô editando e na edição eu já disse, esse episódio tem um negócio que não tá bom. Então eu já vou dizer, olha, perguntaram, que nota você daria? Eu diria de 1 a 10, 5. Eu tenho essa questão assim, eu de não provocar. me poupo. Eu olho e digo, olha, eu acho que eu tô aprendendo isso aqui. Quando eu fizer e puder ter uma assinatura mais nítida, né? Eu vou dizer, olha, agora eu tenho um produto que é minha cara, agora eu estou experimentando. Então eu olho e eu digo, epa. E essa autocrítica é importante. Eu costumo dizer assim, que quando a pessoa começa a se achar, ela começa a se perder. Totalmente. Então tem que ter essa autocrítica, né? De perceber, olha, eu sempre fui a pessoa, por exemplo, eu me lembro quando o Dignado estreou, com Frank Menezes, eu não gostava do final. Teve a estreia, todo mundo aplaudiu, parabéns, Renato, é uma droga, não sei o quê. Fui para casa, liguei para Cláudio Simões e falei, mude o final, eu quero outro final para ensaiar amanhã. No dia seguinte, no dia segundo seguinte, dia. Sábado eu já estava com outro final. E aí me acalmei. Mas a plateia inteira dizendo que era lindo. É maravilhoso porque você enlouquece também os autores. Quem estiver por perto. Eu lembro de Vixe Maria que nós passamos não sei que tempo construindo a peça em sala de ensaio. Final. E não tinha final. Aí nós ficamos 10 dias parados naquele final, que aí você pedia para Cacilda, né? Era. Gil e Claudinho para reescrever, eles reescreviam, a gente lia, aí você sentia a leitura, falava, não é isso ainda, ligava dali já para eles, a gente ficava esperando pro dia seguinte. Foram 10 dias até que você teve uma ideia. Até que eu dei o estalo do negócio do arrastão e ficou no grande final. Porque a peça vem fazendo um pouco isso, né? O cara diz que é Deus, o outro diz que é diabo, e o povo baiano não tá nem aí para ele, vai desnudando eles, né? Exato. Então, literalmente desnuda os dois no final. E né? dane-se, é a cara, né? Lembrar que o título é seu. É verdade. Vixe Maria, Deus já no Bahia, você inventou. Não tinha título. Não tinha. Aí e você um dia falou do nada. Abriu lá para Cordel. Aí você falou do cordel. Eu me lembro até hoje. Você disse, olha, é cordel. Entendeu? A linguagem. Inclusive é um projeto de audiovisual que eu tenho que fazer. Isso tem que virar um seriado. Você sabe que daquela época para cá, não sei quantos anos tem de Vixe Maria, o povo... Todo mundo pede. Pergunta. Agora não tem uma semana que alguém fala, vem cá e Vixe Maria. Volta quando? Aí eu falo que você teve uma ideia, eu não sei quem teve, mas eu lembro que você falou de fazer um filme. Eu acho que é um filme e um seriado. Agora, ao mesmo tempo, a peça pode voltar, ou seja, pode fazer o pacote completo. Pronto. Né? Grava, apresenta. Apresenta e vai para tela grande. E vai para também, tela sim, e tal, porque sim. eu acho que é um espetáculo que é a cara de Salvador. É a cara de Salvador. Entendeu? Assim, dá para fazer externas maravilhosas, né? Eu fiz agora no De Um Tudo, né? O De Um Tudo se passa também, vem de uma peça e se passa em 4 festas populares. Né? Então, é uma barraca de Dona Nadu que ela vai passando itinerante pelas festas. Aquelas barraquinhas antigas ainda? Então ela começa no Santa Bárbara, depois o segundo episódio já acontece no Bonfim, o terceiro acontece na festa de Amanjá e o quarto no Carnaval. E aí, você falou dessa coisa da bagunça. A gente fez externas em todas as festas. Então a gente tem mesclado o estúdio e a rua. Com a rua. Maravilhoso. E tem um detalhe também, que, por exemplo, o que é que eu fiz quando eu fui sonorizar junto com o Iacossi? Suge. Maravilha. Bote som. Ele foi pro Pelourinho, ficou gravando 4 dias o som da zoada do Pelourinho. E tá lá no episódio, porque, gente, uma barraca numa festa de larga é aberta. É som para todo lado. É som para todo lado. Eu não posso botar uma barraca limpa. Então entra a rocha tocando, entra tabaque, entra a gente gritando, foguete. É isso. Salvador é isso. E você está trazendo uma coisa que às vezes a gente vê muito na música. O cara toca ao vivo, tem uma sujeira. Limpa e fica Quando horroroso. vai para o estúdio, a música morre. Eu já vi DVD de carnaval com a cantora cantando som nenhum na rua. Horrível. Entendeu? Não é. Ali é sujo, tem que ter Tira a vida da Tira a vida história. totalmente. Então você tem esse projeto, assim, você já fala disso há muito tempo, de querer fazer alguma coisa assim, mas com a característica do teatro. E o de Um Tudo e o Forró Bodó é teatro. É engraçado, porque o De Um Tudo acabou não tendo plateia,
vem de uma peça. Mas tem essa Mas pegada, estúdio, tem a pegada que suja vem, da suja. rua, viva, na verdade. E né? o Forró Bodó foi gravado num teatro. Com plateia. E o Forró Bodó já foi um projeto interessante, porque o Forró Bodó, na verdade, ele tem uma marca nordestina muito forte. E falou muito sobre isso. Então eu tenho 7 atores do Nordeste. Eu tenho um ator de Ceará, tenho ator do Rio Grande do Norte, certo? Então, assim, eu juntei e comecei a pensar na possibilidade de fazer realmente um núcleo de audiovisual Nordestino. com essa Maravilha. cara. E é impressionante, Jacques, que eu estava falando um negócio assim. Você tem uma marca nordestina muito forte, mas a Bahia ficou meio num lugar que não é nada, né? A Bahia hoje não é mais Nordeste, não é Sudeste. Exatamente, é. Então ficou uma coisa assim, onde é que nós estamos? E eu gosto dessa pegada nordestina. Meu segundo espetáculo foi um cordel. Eu sempre me vi como nordestino. É Baiano, isso, mas nordestino. Então, É. quando eu voltei, que eu não vi aqueles sotaques ali, quando eu trouxe, a gente tem vários cantores participando, né? E cantoras. Né? Porque é um bar, então cada final de episódio a gente tem um número musical. Então, quando eu vi aqueles atores chegando com aquele sotaque, quando eu vi esses cantores chegando, né? Almério participou. Então né? você junta o sotaque baiano com o pernambucano, com o paraibano. Tudo tá ali junto, mas o humor é muito parecido. É muito parecido. O humor é muito próximo. Então, isso é uma coisa que, assim, eu trabalhei muito fora de Salvador. Toda vez que eu vou para o Nordeste é muito rápido. Quando eu vou para o Sudeste, demora. Né? O pessoal o pessoal do Sudeste tem medo da ousadia. Tem receio da maluquice. Fica com o pé atrás. No Nordeste, não. A pessoa não está indo para nada. Vambora. Vai virar de cabeça para baixo, vambora. Vai botar esse vestido, me dê. Não tem muita preocupação. Né? Vamos. Por isso que o ator baiano faz tanto sucesso fora. Ele chega com a cara dele, despudorado, e sim, inventa coisas que não tem jeito. Então tem essa marca, né, que é muito interessante. Aí tá, nós vivemos aqui um período de ascensão, de um movimento de teatro. Né? É. Quando você fala que sente falta dos encenadores, agora imagina nós atores, sentimos falta. Sentimos a sua falta também por você estar como gestor aí há 10 ou 11 anos. 12 anos. Esse é o 12º ano. Mas, por outro lado, a gente fica feliz porque você, sem querer, né, sem falsa modéstia, você é um dos grandes gestores da Bahia, da cultura, sabe? Mas a gente sente a sua falta no teatro. E aí teve um momento que eu lembro que eu estava fazendo uma novela na Manchete, Tocaia Grande, que Roberto Bonfim era meu pai, e estava tendo Band de Atolodum, você com vários espetáculos, Paulo Dourado estava, né, vários diretores, Luiz Mafuz e tudo, e tinha um movimento que você tinha pelo menos uma média, como Salvador não é muito grande, de uns 10 ou 15 espetáculos, de grandes elencos maravilhosos, né? E aí, Guerreiro, eu lembro que Roberto Bonfim falou assim, Jackson, eu falei, eu estou indo para a Bahia. Foi quando eu vim fazer uma peça com o Márcio Meirelles no bando, ele falou assim, se tiver alguma coisa para mim, me leve. Me leve. Ou seja, quando que você ia ouvir um ator global, né, com uma carreira lá, querendo vir para a Bahia? Aí, a gente vive hoje um momento crítico. Né? Difícil. Comparado ao que nós já fomos e o que nós podemos ser, né? Eu acho que é um dos momentos mais difíceis. Como é que você vê isso? Olha, eu como gestor me vejo numa situação bastante delicada, né? Porque eu posso provocar, tá? Eu acho fundamental, né? Assim, tentar dar apoio para o que for possível. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que tem resultados hoje acontecendo muito comuns. Eu não digo que são ruins. Não é isso. Você fala de montagem. Montagens. Eu digo que são montagens assim que não chegam no público. Que não viram acontecimentos. Concordo. Não é que todas as montagens têm que ser acontecimentos. Não é isso. Mas algumas têm que puxar as outras. Exatamente. E esse movimento que a gente está falando, né? Foram 2 ou 3 ali espetáculos. tops e o resto vai junto. Exatamente. Então eu acho... E aí eu venho com um discurso que até é perigoso, né? Venho para a falta de encenadores. E venho também para uma outra coisa. Tem também uma outra pauta hoje, que é uma pauta muito importante, mas também, por outro lado, perigosamente empobrecedora, que é a pauta ideológica. Concordo. Então, hoje você tem espetáculos didáticos que são muito pobres enquanto encenações. Então, eu já vivi processo agora recentemente de questões dentro do elenco que... Eu sei que o teatro, para mim, uma das coisas que me encantou é o seguinte, ali todos nós falamos a mesma coisa, claro. Independente de quem é cada um, de onde veio. Esse é preto, esse é gordo, esse é mulher, esse não sei o quê. Aí começa a ficar uma coisa difícil. Somos todos loucos, claro, né, juntos. Né, juntos. Não temos inimigos claro. entre nós, né? Não temos diferenças. Então, Quer dizer, diferenças temos, sim, mas a maravilha é diferença coletiva. Então, se ficar na restrição
Limita muito, né? Por exemplo, eu ia fazer um espetáculo para comemorar os 30 anos do Bando de Teatro Olodum. Desisti. Porque eu disse, vai ser tão problemático um branco dirigindo o bando que é melhor não fazer. Poderia ser uma experiência enriquecedora para os dois lados, certo? Ia ser genial, mas eu digo, eu não vou enfrentar essa guerra ideológica na minha cabeça. Já vou sair debaixo de confusão, certo? Então, tem essa coisa de, iam fazer Ivone Lara, a atriz não era preta o suficiente, tira. Então, eu acho que todos esses movimentos identitários são importantíssimos, mas tudo tem uma medida. Então, eu acho que na hora que isso vai para a arte, o pessoal do Clube da Cena de Aridudera está fazendo um trabalho excelente lá na Fundação, né? no Boca de Brasa. E Marcelo Flores me dizendo que vão montar na São Rodrigues, o elenco fica, não posso montar na São Rodrigues, que não concordo. Não pode fazer Plínio Marcos. Como? Pois é. Essas pessoas tiveram uma importância histórica naquele momento. Então vai reescrever Nelson agora? Vai reescrever Plínio Marcos? Entendeu? Então é uma coisa, né, delicadíssima. Tá. Porque naquela época Nelson é careta, entendeu? É burguês. Sim, vamos trabalhar uma dramaturgia atual, sim, mas também uma dramaturgia que não cai no clichê. Que uma das coisas que a gente mais discutia, né? O que é que o Teatro Opinião fez, né? O que é que Boal fez? O que é que Brecht fez? Era um teatro crítico, mas criativo, rico, poético. Não pode ficar careta. Não dá para fazer. É isso, olha, o seu caminho é esse, você tem que fazer isso. Virou uma coisa, quase uma aula obrigatória. Tem que ser assim, né? Então, é muito chato. Aí gera um teatro chato. Aí o público mesmo não vai. Não vai. O próprio público não Porque vai. o né? lúdico desaparece. Exatamente. Não dá, entendeu? O teatro sem ludicidade, quem aguenta? Essa margem também que é bom sempre deixar para o público, né? Você tem que Se ali, não tiver, né? você tem que ali achar um espaço para você inventar. Senão, quem aguenta chegar lá para tomar uma aula? Entendeu? Então eu acho que falta realmente esses encenadores e ousadia. E a ousadia pressupõe erro. Você não é ousado, Correr o risco. você vai correr o risco. Entendeu? Assim, isso é muito importante. Tem que correr isso. É engraçado, toda vez que eu vou a São Paulo, eu vou para o Teatro Oficina. É obrigatório. Por que eu vou para o Teatro Oficina? Porque ali, para mim, tem uma raiz teatral que eu não posso perder. Zé Celso se autodefinia como um fóssil vivo do teatro, né? Exato. Então, ali tem teatro. Ali eu não vou gostar de uma coisa, eu não vou gostar de outra. Mas ele tá ali vivo, tem né? uma essência teatral perdida há muito tempo em vários espaços. Então, quando eu vou para ali, eu vou para o ritual. Entendeu? Então eu já sento ali. Agora eu estive lá recentemente, mês passado, e fiquei muito feliz de perceber que o espírito está mantido mesmo com a passagem de Zé. Então eu cheguei lá e vi um espetáculo que é a cara de Zé. E que está naquele espaço lindo de Lina Bobardi, que para mim é um dos projetos mais lindos que ela fez na vida. Eles ganharam a briga com o Silvio Santos, vão fazer o Parque do Bexiga, né, ali, do lado. Maravilha. Então, assim, é o grande sonho de Zé Celso. grande sonho E de você Zé fala Celso, desse teatro que é lindo e que ele já propõe uma coisa diferente. Toda vez. Celso Ele é falaram- cumprido, é um ritual, é um como se fosse corredor. uma passarela de samba. né? Samba. Então o cara tem que ser louco para entrar. Toda ali. vez que eu vou para lá, eu fico olhando para o teatro um tempo enorme. Eu chego cedo para me acostumar de novo. Ele, e por si só, já é um espetáculo, né? Então eu acho que essa essência teatral e a essência da ousadia, da desconstrução, você falou uma coisa muito importante. Um texto na mão de Paulo virava outra coisa. Outra coisa. Um texto na mão de Márcio vira outra coisa. Né? Um texto na minha mão virava outra coisa. Eu acho que essa encenação Vira outra coisa. vira outra coisa. Não dá. Então, Mafuz tem essa característica também. Maravilhoso. Maravilhoso. Aquela encenação de... Olha, tem um casamento pequeno burguês que eu casamento. acho genial. Que é aquilo. Genial. Coisa circense, Sensacional. louca e baiana. Ele pega... Solta minha orelha nos primórdios com cobrinha. Né? Assim, então, eu acho que tem Quando que... o Mafuz coloca naquele casamento, na recepção, caranguejos caramelados, o cara vai... Que loucura é essa, assim, né? E Parece aquele cenário que ia quebrando todo. que ia quebrando todo, ia desmontando. Então aquilo ali é absolutamente genial. Então eu brinco sempre, eu digo assim, eu espero ficar um velho louco. Assim, eu Mas brinco você muito... acha que a chance de não ser? Não, eu digo assim, porque há uma luta aí grande, né? Primeiro, hoje é claro que eu estou já num caminho de retorno para o trabalho, né, artístico. Eu acho que a fundação está construída, tem possibilidade de andar com as próprias pernas, né? E eu acho que eu preciso de novo, nessa fase agora, né, que é a fase 60 mais, eu preciso voltar A ser criança. a ser criança, exatamente, e voltar para a realidade paralela. Isso assim, você nunca deixou de ser. Claro que aí mas- você é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande. Grande, mas eu preciso ir para o lúdico
de novo na maluquice. E assim, não é só você que quer, nós precisamos, porque esses senadores que você fala aqui, que está fazendo falta, você é uma das figuras fundamentais para poder, inclusive, a minha ideia, Jackson, é fazer uma oficina de direção. Movimentar os outros. Eu quero entendeu, chamar alguns diretores para junto e fazer um trabalho. Provocar. Eu tenho ideia de fazer isso em 2025 sem falta. Venham para cá, vamos embora ver o que está acontecendo. Entendeu? Vamos futucar isso aqui. Tá? Porque eu acho que precisa se formar encenadores, né? Grandes encenadores de novo. E tá muita gente por aí. Então eu acho que eu posso dar uma contribuição dessa trajetória de 45 anos, né? de trabalhando com isso, para provocar. Eu acho que não vou ensinar nada, vou provocar. Né? Eu vou dizer, e aí? Como é que nós vamos movimentar isso aqui? Né? Então é essa um pouco a ideia. Porque o meu medo, quando eu entrei na prefeitura, era justamente perder o fio da meada, porque existia uma preocupação grande assim. Guerreiro, como é que você vai se comportar no serviço público? Né? Porque as pessoas diziam, você vai chegar e vai fazer um deboche numa reunião. Eu tomei muito beliscão em audiência pública. Né? Assim, teve uma época, inclusive, que eu parei. Eu digo a você que o que me manteve foi o programa de rádio. É engraçado. E o que me manteve, Fernando Guerreiro, doido, foi o Revelli. Suas loucuras, você... foi o Roda Baiana e agora o Revelli. Ali. Então ali eu mantinha essa Dois sucessos absurdos, né? As pessoas tinham que, se tivesse no carro, ligava o rádio para assistir o Roda Baiana e o Revelli. O Revelli agora mantém. Então essa persona de Fernando ficou ali. Né? E nos vídeos eu gravo por correio toda semana, o Fala Guerreiro. Então, isso aí foi o que me manteve. Eu lembro de reuniões com você na televisão, com aquelas mesas que entra todo mundo, aquela coisa de silêncio. Aí você jogava uma pedrinha assim que mexia com tudo, e a partir dali a reunião tinha um outro caminho, porque menos careta. Menos careta. Então, tem um lado assim que o retorno para essa liberdade. Sim, aí você fala que você entrou, quando você entrou, tinha essa preocupação. Receio, tanto que na época... Tanto seu quanto de muita gente. A coisa foi tão louca que Andrezão, na época, ficou preocupado que eu ser do serviço público pudesse atrapalhar o programa e virar um programa ideológico. Nós paramos o Roda 9 meses. Aí eu entrei em pânico, eu falei, não, eu não quero parar isso não. Eu não estou maluco, não vou misturar as coisas. Aí o programa voltou. E voltou e não parou mais. E aí André entendeu que era possível conviver. Né? Eu não iria usar o programa para fazer propaganda política, como nunca usei. Né? Levo as pessoas da oposição para dar entrevista. Claro que aquilo que eu estou fazendo, que eu acho que é brilhante, e aquilo que o prefeito faz, que eu concordo, eu vou falar. Agora, não critico a oposição, não vou usar o programa como palanque. Né? Elogio o que tem de bom, como elogio tudo da cultura do governo do Estado, do governo federal, que eu acho que é interessante. Então, não dá para ser palanque. E eu tenho essa neutralidade. Eu não sou. O que é que eu menos gosto na política? O Bavi. Eu não tenho a menor paciência. Não vai para lugar nenhum. Todo mundo perde, né? Não é, eu não gosto, eu não vou mentir. Eu não vou só achar coisas ruins na oposição. Porque eu não perdi a lucidez. Entendeu? Então eu vou ter uma leitura. Se fizer um bom projeto, eu vou dizer, isso aqui é maravilhoso. E isso é importante, claro. Principalmente na política, né? Porque alguém constrói. Assim você fez com o Boca de Brasa, né? Eu estava vendo alguma coisa que queriam mudar o nome do Boca de Brasa, que ele já existe há muitos anos. Nada. Né? E aí você resolveu, não, tem que manter isso porque é uma coisa boa, e aí vamos continuar, dar continuidade. Eu, na minha vida, não preciso pegar projeto de ninguém. Tenha paciência. É uma coisa que eu não suporto, é assinar coisas dos outros. Ideia aí nessa cabeça não falta. Não falta, e não é só isso, e às vezes até pode ser ocasional. E já tem uma coisa que deu certo, eu vou inventar outro nome para dizer que é meu? Pois é. Eu acho que isso aí é uma lição que a política precisa aprender, né? Não porque tem. Se a destrói tudo, acaba com tudo para começar de novo. Exatamente. E aí é muito dinheiro gasto, é muito tempo perdido, porque às vezes a gente fica esperando a construção de um espaço cultural que não acontece. Então é terrível isso, né? E foi importante, as pessoas me perguntam assim, por que você não quis virar secretário? Né? Assim, eu nunca me movimentei para isso, porque eu acho que a fundação tem um tamanho que eu preciso. Dali eu não passo. Tá, e esse tamanho que não é pequeno. Não é pequeno. Porque, assim, o que é que a fundação administra na cidade hoje, né? É a cultura, né? Não, olha, a gente tem hoje, assim, as pessoas perguntam muito sobre isso. Né? A gente não está com a parte de eventos. A gente faz um ou outro. O que é que a fundação fez? Estruturou a cultura do município de Salvador. O que significa isso? Hoje a gente faz parte do Sistema Nacional de Cultura, que foi criado na gestão de Juca e de Gil, que é um sistema que organiza a cultura. Dentro desse sistema, nós temos um plano de cultura aprovado pela Câmara, né, que ultrapassa as gestões, que é um plano decenal,
né? A gente tem um Conselho de Cultura, né, que casualmente vai estar hoje tomando posse, a quinta gestão. Maravilha. 90 reuniões, nunca parou. A gente tem um fundo de cultura estabelecido. A gente tem também um projeto chamado SNIC ou cultura.com, que é um banco de dados dos atores da cidade, atrizes, todos os agentes culturais da cidade. Ou seja, um plano, um sistema aí pronto, com toda uma política de editais, né, que está aí rodando, nunca parou, com toda a parte de patrimônio. Acabamos de anunciar tombamento das balaustradas, que é uma coisa que a gente não percebe, né, mas que é importantíssimo. 13 balaustradas da cidade. Lindas, né? Lindas. Históricas. O né? relógio São Pedro voltou agora mecanizado, né? Já está lá, iluminado. Aí tem os bustos de alfaiates, ou seja, cuida da memória da cidade. Os museus, né? Os museus, entendeu? E assim, e os teatros, e assim, o projeto Boca de Brasa, que hoje nós vamos chegar ao final do ano com 11 Bocas de Brasa. 11 Espaços Boca de Brasa. fixos na espalhados cidade, pela cidade. Que maravilha, Guerreiro. Então, assim, Você está no Boca de Brasa desde quando? 2014 que eu comecei. 2014. Agora, ele começou na década de 1980 com Sim. Mário Kertes, com a Sim. gestão de Eu Mário. lembro que Bertrand fazia Bertrand essa fazia com primeira Maria versão. Prado. Com Maria Prado, olha a história. Né? É, Dois agora a grandes gente atores, fez né? um grande festival em março e chamamos Bertrand. Que pra dar um maravilha. Imagina a depoimento e emoção tudo. dele, né? Muito É, grande. é. Então hoje a gente está chegando a 11. Eu quer lembro que eu dizer, participei de alguns com você. Claro. E assim, você ali já começa a conhecer melhor a cidade, né? Eu digo sempre assim, o Boca de Brasa é um projeto único porque ele ocupa... Hoje nós temos um teatro em Cajazeiras, observe, Cajazeiras é quase uma cidade. Não tinha lugar nenhum para cultura. Hoje tem um teatro lá que cobra ingresso e lota. Eu tenho Alto de Coutos no teatro, eu tenho um teatro em Valéria, certo? Eu vou ter um teatro agora em São Marcos, tá? Eu tenho um Boca de Brasa do Centro, eu tenho uma parceria com a Fábrica Cultural de Margarete, né? Aí eu tenho uma parceria com o Teatro Casa Branca da Ribeira. Ou seja, a gente está... Agora nós estamos com uma parceria com o Gantuá, fazendo um trabalho enorme no centro comunitário. Malê de Balê trabalhando com o Itapuã. Porque tem as duas formas, né? Ou a gente tem a sede ou a gente está parceirizado. Tá? Então, Como é que funciona parceirizado? parceirizado é o quê? Existe uma instituição que tem um teatro naquele lugar. A Sim. gente parceiriza e entra Entendi. com toda a parte de formação. E faz aquilo acontecer. Faz aquilo acontecer. Né? Isso E é aí, maravilhoso. para o ano, inclusive, a gente vai... É um sonho meu antigo, né? Que é o Teatro do Imeja, na Boca do Rio, que é um teatro com 400 lugares esquecido. Não conheço. Na orla, dentro de escola. Nunca Para o ouvi ano vai falar. estar pronto. Nunca ouvi falar. Vai estar pronto, funcionando Que a todo maravilha, vapor. maravilha. Então, assim, Mané Dendê, não para. Isso assim que você está falando já é uma outra realidade para quando esse movimento do teatro baiano retomar, como já foi, Circular. a gente circular. Eu já fiz 2 projetos de circulação, é impressionante, os atores ficam encantados. Maria público, Menezes né? estreou no Boca de Brasa. Verdade. Lá verdade. em Cotos, É. entendeu? Então é uma experiência impressionante e é engraçado, já que isso assim, as primeiras vezes que a gente apresentava espetáculos, as pessoas não tinham a cultura de sentar e assistir. Levantava, voltava. Agora, Já. senta e fica em família. Fez 2 horas Olha e só. meia lá, e todo mundo sentado. Então, você falando isso é interessante, porque quando você levou Boca de Ouro, Boca Pro de Ouro, subúrbio. para o subúrbio, o povo ali do subúrbio, por onde o trem passava, achou aquilo super estranho. Aí você foi lá, né, com os atores, conversou. para conversar, para dizer para eles o que era aquilo. Quando eles souberam o que era aquilo, eles abraçaram, né? E lembro que a gente fez a primeira semana só para eles. Eu A não gente- estava, que eu entrei para substituir. Foi exatamente. A gente fez uma primeira semana de apresentações, porque foi assim. Quando a gente saiu a primeira vez com o trem para ver o roteiro, jogaram cocô, xixi, um horror. E aí eu falei, chama o pessoal da comunidade para a gente conversar. Tinha tido uma experiência lá mal sucedida com um negócio, não sei se foi casacô, não sei o que foi. Que eles disseram, invadiram o nosso espaço e não conversaram com a gente. Aí eu fui para conversar. Nessa conversa, ficou tudo estabelecido. E qual era a contrapartida? Oficinas. Eu lembro É, que e aí, pronto. André Elia fez oficina, alguns atores fizeram Não, e outra oficina. coisa, tinha que fazer caracterizado. Eles não aceitavam o ator. Queria personagem. Personagem. Dona Guigui, né? Era, criou. Quando chegava numa estação, tinha mais de 50 ou Crianças. 70 crianças Pra gritando, entrar, Dona Dona Guigui, Guigui. cadê você? Eu vim aqui só para dizer. A peça quase que não podia acontecer ali, que era esse. Não, e o povo concurso, me né? perguntava, como é que você ensaiou isso? Eu falei, não sai nada. Pois é, Um dia, Andréia, aconteceu. por acaso, pegou 3 crianças e botou pra dentro do trem. Pronto. Pronto, um dia Que seguinte tinham maravilha. 20, no dia seguinte tinham 60. Então virou, aí eu disse, eu não vou cortar isso. Deixa aí, que é a participação. Então, essa relação com a comunidade é muito importante. E né? que o Boca de Brasa sempre teve também, né? E que é uma coisa, Jackson, também que eu falo muito assim, hoje, eu retomando, fazendo uma grande montagem, sei lá, é preciso entender que o movimento da periferia hoje,
ele é muito importante, é muito particular. É mais poderoso até do Do que que, o que está acontecendo no centro, que a gente está falando exatamente disso, né? Cadê esse movimento do Teatro do É Centro? isso né? que eu falo. Tá precisando ver, tá precisando entender. Hoje é uma outra época. As redes sociais estão aí, os influenciadores digitais estão aí, as bolhas estão aí, os movimentos estão aí. Então é importante ver, né, que discurso é esse, o que é que está interessando. Né? Então, você voltando a encenar uma peça. Sem dúvida, eu vou ter que ter uma relação direta com esse discurso que eu vejo, com esse movimento que eu vejo. O hip hop é fortíssimo, né? O movimento da dança é muito forte. Né? O discurso lá tem uma autenticidade. Uma coisa, por exemplo, tem um grupo que eu descobri de stand-upistas em Cajazeiras, tá? Que inclusive já tem gente agora em São Paulo. O título é e tudo. maravilhoso, stand-upistas em Cajazeiras. Exatamente, São pessoal muitos, de stand-up em Cajazeiras. E olha, roteirista, tudo mais. Política pesada dentro do stand-up. Então, o Boca de Brasa é também responsável por isso, né? Porque ele funciona assim, né? Com oficinas, né? Exato. De cinema, de poesia, E hoje de a gente criação está de roteiro, trabalhando, teatro, e a dança, gente está música, trabalhando tudo. agora assim, muito ligado a mercado. O que é isso? A gente está escolhendo iniciativas que já existem, né, e está fazendo uma intensiva, dando um apoio intensivo a iniciativas que já existem nesses lugares, para gerar empregabilidade. Ou seja, hoje o grande discurso é: queremos trabalhar, mas ganhar dinheiro. Acabou essa coisa de que a arte não tem a ver com dinheiro. Não. E é uma visão que você sempre teve. Sempre tive. Sempre, Então, né? assim, nós queremos ser convidados para fazer participação, mas nós queremos receber por isso, claro. Trabalhar tem essa maluquice, né? Fernanda, arranja um grupo aí para tocar. Sim. Pois é. Como é que vai ser o cachê? Vai dar projeção? Projeção nenhuma. Entendeu? Dinheiro no bolso, comida na mesa. Não tem essa conversa mais, entendeu? Tem que gerar empregabilidade, tem que gerar renda, né? Porque isso é o objetivo. Daí pessoas. também a importância desse lugar que você está ocupando como gestor, que é o presidente da Fundação Gregório de Matos, né? Provando isso na prática, né? Que gera renda. As pessoas sobrevivem, né? Tem que sobreviver. É ponto de partida. E movimentam. Agora no Forrobodó, por exemplo, você tinha quantos atores e quantos artistas? A minha equipe chegava a 110 pessoas. 110 pessoas. É impressionante. O audiovisual hoje, que é a bola da vez, eu diria, no Brasil hoje, como grande espaço de crescimento por causa das multiplataformas, né? Porque hoje você produz para muitas plataformas. O que é isso? Amazon, Netflix, ou seja, você tem hoje Disney, a própria TV, né? Você tem produtos independentes. Então, é um mercado que está aí empregando muita gente. Muita gente. E as pessoas esquecem que tem todo mundo que está ali atrás. Que não é visto. Eu me lembro que o Paiol, o filme, fez uma coisa genial, o 2. No final, eles colocaram toda a técnica, foto da técnica. Para o povo ver. Para dizer assim, quanta gente tem aqui. aqui. Exatamente. Entendeu? Então, isso é uma coisa genial, né? Quando você entende que a cadeia da cultura é muito maior do que o artista que está em cena. Ela envolve uma rede interminável. E o audiovisual, então, muito mais, né? Porque tem os câmaras todos. Interminável. É o figurino, é auxiliar de figurino, é o iluminador. Acaba de filmar e ainda não acabou. Você entra em processo ainda envolvendo profissionais para aquilo ir para o público. Eu estou agora finalizando os dois. Então, é um processo mesmo de sentar e ir finalizando aquele produto. Né? Então, aí novos profissionais vão estar envolvidos, né? A gente vai ter que fazer várias correções, aí depois vem lançamento, depois tem onde vai ser apresentado, acompanhamento, venda pós-venda. Já envolve outros profissionais. Então, uma cadeia, uma rede que não acaba. Tá, aí você fala que não tem, assim, sei lá, não tem uma pretensão, não sei se a palavra é essa, mas você não pensa em dar continuidade a esse trabalho seu como gestor. Não é nem não dar continuidade. Eu sempre vejo você, sabe, para chegar assim na secretaria para uma coisa mais ampla, porque você está caminhando de forma que eu penso que todos deveriam ter essa formação, né? De conhecer a cultura do lugar, do estado e tudo, para poder você saber como agir ali. Onde é que eu estou chegando agora, Jackson, na vida? Que eu brinco sempre assim, tem vários Fernandos que o dia não pode ser mais ocupado, não tem tempo para eles conviverem. Então eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Porque, assim, primeiro, eu não sou mais criança, então, hoje, eu ter 62 anos, eu não tenho a mesma energia física dos 20. A cabeça tá, mas o mais físico ainda, né? não aguenta.
Então não adianta eu querer ser gestor, diretor teatral, diretor de audiovisual, radialista, comentarista, e ainda ter uma vida pessoal. Então, qual desses você não consegue ficar sem? Uma Olha, pergunta assim, bem... eu acho que hoje, eu vou dizer a você, hoje eu sou apaixonado pelo rádio. Você não abre mão desse. Não, isso aí... Não, e esse eu é possível falo, fazer. O rádio, para mim, é um processo assim, que eu me descobri enquanto comentarista. Eu vou para ali dar minha opinião. E, principalmente, brincar com as pessoas. Né? Entrevistar as pessoas. Então, isso é uma coisa que me interessa. Eu sou uma pessoa que ouço rádio de notícia o dia inteiro. Então, eu gosto dessa coisa do dia a dia, de assistir Globo News, assistir Band News, ouvir Metrópole. Tem isso, muito claro, entendeu? Então, e eu estou numa rádio, que é a única rádio que poderia me absorver, que é a Metrópole. Que a minha maluquice só cabe na Dá espaço Metrópole. para sua maluquice. Não tem como eu fazer um programa daqui em outro lugar. Né? A gente tem um Verdade. programa que a gente faz segunda-feira, que é o dia sem convidado. Que a gente diz que é um programa aleatório. Como é? Eu não- Só nós três falando loucuras. Que e aí maravilha. saem absurdos. Que maravilha. Entendeu? Que o programa que tem mais audiência. Inclusive, é um estouro. Entendeu? Assim, as pessoas ligam, viu para todo lado, estoura. E é só doideira. Entendeu? Então, assim, tanto que na terça-feira a gente faz hoje a redenção. Vamos falar de um tema sério, para compensar a loucura de ontem. E tem um lado do diretor que precisa voltar. O audiovisual tem uma coisa que me incomoda. O detalhe. Vai ter que regravar tudo que a camisa estava suada. Isso me irrita. Às vezes, por uma camisa besteira, suada, perde-se perde-se toda tudo. uma... Então, eu não sei se eu vou inventar o audiovisual sujo. É assim, entendeu? Tá suada, deixe. Sabe, Deixe. tem umas regras assim que me incomodam. Tá? Assim, por isso que eu tinha muita vontade de fazer coisas ao vivo. Deixa lá. Sabe? Claro que eu não posso ter uma iluminação ruim, uma captação de áudio ruim. Mas eu acho que tem horas que o nível de detalhe Atrapalha. atrapalha. Né? Limita. Limita e começa a me irritar. Tem uma cena, tem aquela pessoa apontando porque tem um braço não sei onde. Deixa o braço. Eu acho que agora, é claro que eu estou entrando, eu não posso chegar botando regra. Mas logo, logo eu vou começar a quebrar esse protocolo. Eu não vou ter paciência para isso, não. Entendeu? Para estar filmando 50 vezes, porque o cabelo estava assim assado, apareceu não sei o quê, entendeu? Não. E não é a coisa mais importante, não, Não é mesmo, é, né? entendeu? Assim, eu lembro que o cinema que eu mais gosto hoje no Brasil é o cinema de Recife. Né? E eu Também, vejo coisas maravilhoso. ali que estão longe de serem limpas. Entendeu? Assim, então eu acho que a gente precisa descobrir um pouco, né, essa, entre aspas, desordem também no audiovisual. Tá, aí esse caminho que você já começou a trilhar, que é de Um Tudo e o Forró Bodó, é um pouco nessa linha, né? Porque você ali trabalha com ator, com plateia, tem que ter uma coisa viva ali Viva, eu não tenho como que ficar... é maior do que esse detalhezinho, Não, né? eu não posso gravar uma cena 70 vezes, eu não tenho cabeça para isso. Entendeu? Eu não vou aguentar. Então a gente vai ter que realmente enveredar. Se eu for enveredar por isso, assim, surgirem novos projetos, eu criar novos projetos, a gente vai ter que ter essa abertura. Claro que eu vou ter que ter técnicos muito bons que vão ter que lidar com essa bagunça sem que isso interfira no resultado final, que é mais difícil. Entende? Assim, quando você vem para uma coisa que parece ao vivo, você tem que ter uma técnica poderosa, né? Porque ela não vai poder Não é ao vivo, trabalhar. mas tem que parecer. Tem que ter parecer. aquela Então, vida. um erro de câmera me quebra, entendeu? O microfone que aparece. Ou seja, vai ter que ter ali uma equipe, um figurinista que saiba muito bem que não pode... Jogo de cintura. Jogo de cintura. Entendeu? Porque vai ter uma coisa que vai parecer, às vezes, eventualmente, teve um erro, não sei o quê. Ótimo. Agora, isso é legal que você está falando, porque eu penso que tem muita gente do audiovisual na Bahia já, né? Cachoeira tem uma escola que é fantástica. Muitos profissionais precisando, até querendo, essa identidade. Eu acho que o audiovisual da Bahia hoje carece de uma identidade. Porque fazer o que Ou a de Globo... umas né? identidades. Fazer o que a Globo já faz e faz como ninguém, né? A quarta ou terceira, sei lá, televisão do mundo, pela sua qualidade técnica, né? A gente não vai para lugar nenhum, ela já faz, né? Então... Assinatura, maluquice. Pois é, eu acho que está essa... precisando ter uma pegada aqui, né? Que eu acho que, assim, digamos, está precisando da explosão estética como Recife já teve. Exatamente. Você já identifica uma marca muito forte no cinema pernambucano, apesar de ter diretores muito diferentes. E tem um movimento também, né? Assim, Claro. Recife consegue uma independência, consegue um destaque no cenário nacional,
no audiovisual, porque tem um movimento, tem vários diretores muito bons trabalhando em paralelo e um acaba influenciando o outro. Então eu acho assim, eu tô meio cabreiro ainda assim, por quê? Porque fica lá vendo Guerreiro se meter em outra coisa. Né? Assim, tem um pouco essa coisa, né? Eita, já é gestor, já é radialista, diretor de teatro, se metendo em audiovisual, ai. Né? Então é uma área que eu ainda tô assim, aprendiz, calouro, tá? E ainda investigando o que é que eu vou fazer ali. Tá? Porque o teatro é onde eu quero voltar. Aprendiz calouro e fazendo, né? Fazendo uma coisa que as pessoas não fizeram ainda aqui. Então, assim, você Agora, tem uma coisa que eu tenho dito assim, cadê o humor no audiovisual baiano, pelo amor de Deus? Exatamente. O humor assim, escrachado mesmo, baiano. Né? Por exemplo, o Apaió 2 tem uma coisa que me incomoda profundamente. Eles vêm no meio do filme com um grupo fazendo proselitismo político. Eu não aguento. Aqueles personagens, gente, já trazem esse discurso. Não precisa parar e botar 7 atores, entendeu? Dando textos. Para que aquilo? O que eles sempre fizeram é muito mais potente. Muito mais potente. Então parece que tem culpa de fazer humor. Né? Ah, não, peraí, vamos botar... Aquele personagem de Luciano, aquilo ali é um tratado político. Entendeu? Exatamente. Não precisa ter mais nada, não precisa Exatamente. ter explicitamente nada. Eu me lembro até agora, na Rédea Curta, né, que depois virou Frase de Manhã, era Frase de Manhã, virou na Rédea Curta, o filme tem uma cena com Edivana. Eu falo que isso pra mim é um clássico. Você vai lembrar que você fez esse filme, Edivana numa sacada, batendo boca com o Manhã embaixo. Ela lá de cima, a câmera sempre assim. Gente, aquilo ali, verdade. pra mim, não precisa mais nada. E é uma realidade da nossa cultura. Aquilo é um filme que o Apaió perdeu no 2, perdeu aquela cara que na Rédea Curta tem. Verdade. Que é uma certa desordem. Exatamente. Né? Assim, um certo caos. Uma liberdade, o que você está falando aí que é importante aqueles personagens, entendeu? Que são absurdos dentro da realidade deles. E a Edivana falou que foi chamada na véspera. Chegou lá, disse, faça o que você quiser. Aí, né, dá aquela cena que eu digo, o que é isso? Não, e aí é legal você falar isso, porque Ari e Glenda, né, que são os diretores desse filme e que da primeira turma de formação, claro. né? Eles têm isso que é muito bacana, que você tem muito isso. Deixa. Sabe? Dá liberdade para Olha você ali, ó. O que foi isso? Você é pra acabar? aí. Não. Surgiu-me mais. Tira isso aí que eu consigo cavanhaque, pelo amor de Deus. Né? É outra pessoa. Outra pessoa. De cavanhaque você é o próprio Gregório, né? Aliás, tem uma coisa lá na fundação que as pessoas insistem, né? Que é meio louca, assim, querem que eu pinte o cabelo de vermelho e me vista de Gregório. De Gregório de Matos, Você já fez Gregório, né? Algumas vezes e tal. E assim, gente, vamos ter calma. Eu boto sempre uma foto. A foto de Gregório está atrás, né? Sim. Assim, onde eu trabalho, tem uma foto de Gregório. Um quadro pintado com a cara de Gregório. Então, deixa ele lá. Deixa ele lá e você cai. Não precisa interpretar Gregório, não. Guerreiro, assim, qual a importância desse poeta Gregório de Matos para o nome dessa fundação e que determina, né, um olhar e uma ação com essa irreverência? Olha, eu acho que Gregório é o poeta da irreverência, tanto que ele ficou censurado, ele foi propositalmente esquecido durante séculos. Ele é considerado um poeta tão importante quanto Castro Alves. E ele ficou, né, nos porões, que ele era um poeta que o quê? Ele tinha a coisa sarcástica, irônica, devastadora, tanto que muitas poesias dele, hoje, né, ainda são poesias absolutamente atuais e contemporâneas. Né, o sistema, então, é um poeta assim. E na hora que Mário, Gilberto Gil e Roberto Pinho, né, na época, dão esse nome para uma fundação e trazem Lina Bobardi para cá, né? Então já está claro que a ideia é que essa fundação... Diga de novo os nomes que trouxeram. Roberto Pinho, Mário Kertes, né? Gil estava por perto na época, né? O Ali Salomão, pelo amor de Deus, figura fundamental. É um boca de brasa. Boca de brasa. Então, trazem Lina também. Então, forma aquele grupo que faz uma revolução, né, no município. Né? Inventa o Boca de Brasa, bota uma fundação chamada Gregório. O Teatro Gregório de Matos é reformado com o projeto de Lina Bobardi. Né? A Igreja da Barroquinha reinaugurada. Ou seja, é um movimento fortíssimo que aconteceu. Então, eu acho que eu tenho que zelar por esse nome. Na Fundação Gregório de Matos não pode ser uma fundação careta. Ela tem que estar o tempo todo ligada com essa possibilidade da transgressão, do avanço, do movimento. Talvez até isso tenha encaixado bem, né? Assim, de eu ter... Você falou aí um termo que é maravilhoso para isso, que é zelar, né?
Quer dizer, está zelando pela obra desse poeta, porque tudo que está se fazendo é a obra dele. É a obra dele, era viva. tudo que ele reivindicava para a igreja, para o governo, para tudo. Aí, assim, a gente tem um outro poeta que você falou que é gigante, que é Castro Alves, e é preciso zelar a obra desse poeta, né? Claro. A gente tem a casa dele lá em cima, em Brotas, que ele morou com Maria Eugênia. Precisa ser refeito aquilo, Como é gente. que aquilo vira uma ruína, um espaço brilhante, maravilhoso? Olha, a né? gente tem algumas coisas em Salvador que eu fico assim, meu Deus, né? Centro de convenções antigo, né? Que não resolve. Aquele navio que aquele navio encalhou e agora encalhou e fica lá quebrou desabando ali. aos poucos. Perigosíssimo até, né? Perigosíssimo, entendeu? Uma loucura total. Jackson, as escolas, tem escolas estaduais imensas desocupadas. Eu fui no ICE recentemente, tomei um choque. Ali você tem área para 3 palcos ao ar livre. 70% da escola está desativada. Colégio Central. Aquilo chama o aluno, né? Se você Não, revitaliza. e pode né? virar um grande espaço da cidade. Pelo amor de Um Deus. espaço vivo. Colégio Central, Teatro Solar Boa Vista, né? São espaços que precisam urgentemente voltar para o circuito. Né? E o próprio Teatro Castro Alves, que eu realmente estou na torcida que ele seja reinaugurado em 2026, segundo reza a lenda. Nós temos uma grande notícia. Corre o risco de ser mais do que isso? Obra em gestão pública é terra de ninguém. A gente já tem aí o Vila Velha, que vai voltar com uma nova roupagem lindo, o projeto está lindo. Sabiamente pela prefeitura, pelo município. Claro. Né? A gente tem aí também agora o Centro Cultural Banco do Brasil, governo federal. Vai formar um quarteirão. Um quarteirão ali poderoso, ali. E que eu acho fundamental dar os parabéns aí para a negociação do governo do estado com o governo federal, né, que fizeram esse trabalho maravilhoso de trazer o Centro Cultural Banco do Brasil. Perfeito. Vivo futucando a Caixa Cultural para ela abrir um teatro. Sim. Porque o espaço hoje é muito pequeno. É pequeno, é maravilhoso, então, mas é ter pequeno. um teatro Muita grande. coisa não vai para lá porque não cabe, né? Não cabe. Então precisa ter isso, né? E lamentar muito o fechamento da QB, uma tristeza, né? E elogiar muito Fernanda Torinho, Nel, Vadinha, que são baluartes. Que Fred seguram Soares, aí. que segura o Teatro do Isba para não fechar. Né? Essas pessoas ficam ali, ó, as escolas querendo encerrar e essas figuras brigando Segurando. para manter esses espaços, né? Então, eu tenho que Guerreiras, elogiar sempre. né? Guerreiras, eternas, assim, né? Para manter. Para mim, por exemplo, o Teatro Gregório de Matos, ou o Teatro Gregório de Matos não, o Teatro Jorge Amado, aquele prédio é para ser uma escola de teatro, gente. É para ser um centro cultural. Perfeito. E bem localizado. Aí joga ali, uma né? secretaria lá qualquer, não é. Entendeu? Ali tem que ser todo ocupado. Ali tem 2 salas de cinema que ficaram pela metade, ali embaixo. Então aquilo ali tem que virar um... Quando eu cheguei na prefeitura, eu quis pegar aquele espaço. E não deixaram. O governo não cedeu. Porque aquilo ali já estaria funcionando a todo vapor. E está subutilizado, né? Porque Maria Fernanda fica ali fazendo um esforço de manutenção daquilo. Para né? manter. E aquilo ali era para virar um lugar... Eu tenho medo daquilo ali virar outra coisa. A qualquer momento. Entendeu? Virar uma coisa burocrática, virar uma igreja. Não nada contra a igreja, mas não é ocupar espaço de teatro. Exatamente. É outra coisa. A igreja baixa um galpão vazio e cadeira de plástico, está resolvido. Já está resolvido. Então não exatamente. precisa técnica, refletor, nada. Exatamente. Então exatamente. não. Deixa Nem quieto. sabem utilizar, nem é para isso, né? Não, pelo amor de Deus. Mas são coisas que eu fico olhando e digo, rapaz, e às vezes eu reconheço que burocraticamente, que foi uma coisa que eu estando do lado de cá, eu entendi. A burocracia é diabólica. Não é simples. Eu tenho um elevador no Teatro Gregório de Matos que precisa de uma peça que eu não consigo achar no mundo para colocar. Então eu vou ter que tirar o elevador e fazer outro. Então, assim, são coisas que quem está lá... Cadê o elevador? Absurdo! Mas é difícil. Tem licitação, eu não posso sair comprando, né? Vou resolver, bora lá. Não. É uma máquina que, por um lado, protege, porque tudo está ali, né? Por outro lado, porque dificulta, a manutenção é quase impossível. É né? quase impossível, né? Então, dificulta, atrapalha muito. Então... você tem o que aí né, nessa gestão? Tem o que? Mais um ano ali na fundação? Não, eu estou, assim, a primeira gestão de Bruno Reis acaba em dezembro, a gente está entrando agora já na campanha, né? Então, até lá, eu estou lá na fundação, a partir daí vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou dizer, estou saindo, não estou saindo, tá, muito cedo, entendeu? E se Bruno continua, você continua ali ou você vai para um outro... Aí é uma conversa que a gente vai ter que ter, entendeu? É um prefeito que eu me surpreendi muito, confesso a você, entendeu? Assim, o trabalho de Bruno é excepcional, ele tem crescido muito como gestor, ele é um cara muito rápido, né, e vive um processo de aprendizado constante e está dando um apoio à cultura excepcional. A chegada de Pedro Torinho foi muito boa. Sim, uma figura importante. Importantíssima, né, porque é a primeira vez que tem um secretário de Cultura e Turismo que é de cultura.
Isso é outro ponto importantíssimo. Eu vi né? alguma coisa que eu achei interessante, que antes era a Secretaria de Turismo e Cultura e você foi lá e E virei. colocou a coisa no Aí lugar. agora tem Pedro lá. Você tem uma fala sua que eu achei interessante, numa entrevista que eu vi, que você fala que é a cultura que faz o turismo. Claro, não é o turismo que faz a cultura. E aí é interessante porque aí você fala isso também, Guerreiro. Quem vem de fora para cá quer ver, o turista quer ver a cultura daqui. Claro. E cultura Não é? como modo de vida, inclusive. Quer conviver com os baianos. Ninguém vem para cá para praia. Né? As pessoas querem ir no centro histórico, as pessoas querem ver os movimentos culturais, querem ir para os ensaios. Entendeu? Não é. A Bahia não é um lugar que atrai por causa da praia. Então a Bahia, assim, o Estado como um todo, precisa reconhecer a importância dessa cultura que a Secretaria Municipal já está. A gente está assim, eu digo sempre que eu acho que para mim eu não gosto de fazer comparação alguma, mas eu acho que a gente encontrou um caminho que está numa fase muito legal. Entendeu? Isaac é um excelente gestor também. As equipes estão muito Você tem azeitadas. uma equipe poderosa ali. A equipe da Fundação, eu digo sempre assim, que foi formada lá dentro. Então eu tenho uma equipe hoje que é uma equipe que trabalha com cultura, que vem das faculdades de gestão cultural. E formada na prática. Na prática. No campo, agindo. Né? Agindo. Então, é uma equipe fenomenal, né? E que tem uma coisa na Fundação que é importante. Eu negociei não ter indicação política. Foi a minha primeira condição com o Neto. E isso foi mantido. Nada contra a indicação política, mas a indicação política aleatória é o câncer do serviço público. Desde que ela tenha competência, pode Claro, ser, né? Mas a gente vê coisa por aí de arrancar os cabelos. Absurda, exatamente. Absurda, entendeu? Então, isso para mim, eu nunca vou me conformar com isso. Aí, assim, eu não vou me privar de dizer um trechinho de Gregório que fala assim: Orantão de Souza de Menezes, quem sobe a alto lugar que não merece, homem sobe, asno vai, burro parece. O lugar do poder, ele é muito importante, né? A pessoa, para ocupar o lugar do poder, tem que fazer, no mínimo, né? O básico. No mínimo, assim, aí eu vou dizer, vou rasgar a seda para você de novo, o que você faz lá, guerreiro, porque, sabe, eu estou dizendo porque é o que a gente cobra, é o que o cidadão cobra a vida inteira, então, que alguém faça pelo menos esse mínimo, que é muito. Eu tenho uma grande fonte de inspiração, que é Paulo Gaudense, que eu acho, para mim, maravilhoso, que é o grande gestor de cultura que já passou pela cidade, e a gente pelo via estado. Nos teatros. Não, e assistindo, mente aberta. Conversava, eu era, digamos assim, um iniciante, Gaudense, Nilson Mendes, que eu tenho que elogiar também, né? Sempre me apoiaram, sempre tiveram colados com o meu trabalho. Né? Então, eles são figuras fundamentais. Né? E Paulo, mais do que nunca, é a grande referência. Quem fala de gestão pública na Bahia tem que falar de Gaudense, gestor de cultura. Que foi um revolucionário ao modo dele. Foi um grande gestor. E ele gostava. Gostava. Né? Isso e sabia do lugar, fazer. Né? Não adianta empurrar uma pessoa porque quem me indicou foi fulano, quem indicou foi Beltrano. Me faça uma garapa. Não é isso que faz não um, é isso, um grande gente, gestor. É uma né? vergonha uma coisa dessa. E aí é preciso gostar, mas não ter apego. É o que eu sinto que você não está tendo. Não pode. Você gosta do que você faz, eu acho isso muito bacana. Eu fico mais tranquilo quando falo, cadê Guerreiro para dirigir peça de teatro e tudo, embora você esteja voltando agora. Mas quando eu vejo que você está feliz ali, é uma felicidade porque você é capaz de realizar até as coisas que você sempre reivindicou. E tem um dado ali, assim, eu nunca me empoderei. Eu estou gestor. Aquilo ali não é minha casa. Eu converso muito sobre isso, entendeu? Ali é um lugar que eu ocupo. Temporariamente. Então, eu brinco sempre assim, eu tenho que ser capaz de desocupar minha sala em 3 horas. Se passar disso, já não está prestando. Porque eu vou enchendo de coisa minha, não pode. Eu acho que ali é um lugar que eu estou que pode vir outra pessoa e ficar. Né? E seguir. O importante é a construção que está sendo feita ali. E hoje eu tenho que falar também da importância, é isso que eu digo, de Pedro e Isaac também, que é um monstro em eventos. Carnaval da Bahia, Carnaval de Salvador, é uma loucura. Isaac pega aquilo na unha. Isaac faz um Festival da Virada que é um monstro. Ele sabe, ele tem uma equipe ali poderosa. Né? Márcio, que trabalha com ele, que é fenomenal. Flávia Faro. Pessoas excepcionais. E é uma expertise que se aprimorou, né? É na prática, né? É a tradição da Bahia de fazer festas e eventos. Ele chega no lugar, ele sabe, o palco é aqui, a luz é aqui, entendeu? Essa noção disso aí. São figuras, entendeu? Hoje importantíssimas. Né, porque desenvolveram. E não posso deixar de falar, né, da minha surpresa positiva com a Margarete como ministra. Grande. Porque assim, todo mundo ficou receoso. Margarete tem 2 características que eu acho fundamentais. Ela não é deslumbrada,
A vaidade de Margareth é uma vaidade muito específica, muito clara. E segundo, ela ouve. Quando ela foi para aquele lugar, ela disse, eu não conheço isso aqui. Então ela se cercou de uma equipe e ela ouve. Uma equipe poderosa. E você vê que as pessoas se sentem bem Claro. ao lado dela. Ali, E ela ou não seja, está deslumbrada. ela dá liberdade também para as pessoas serem Certo, criativas assim, ali, né? A coisa do cargo, foto, sabe? Margareth não, discreta. Vai no essencial. Eu tive várias reuniões com ela, sempre ouve, anota. Então, assim, tem um lado dela aí, né, que eu acho que levou ela a uma posição hoje de se transformar numa referência de gestão pública federal. Ela vem fazendo trabalho ali já no Fábrica Cultural, né? Que é um trabalho bacana, importante, numa dimensão pequena, mas que também a pessoa vai ter uma noção do que, né? E aí agora, inclusive, nós vamos parcerizar. A prefeitura está reformando lá o telhado e a gente agora, final de junho... final de junho, daquela fábrica maravilhosa. Toda ali. E a gente agora faz a parceria, assina a parceria no final de junho, com a inauguração lá do telhado e a fábrica também vira espaço Boca de Brasa. Que maravilha, Guerreiro. Que já é um sonho dela de muito tempo, né? É outra coisa, Jackson, assim, que eu fico dizendo. Eu não tenho paciência para politicagem. Eu tenho paciência para política. Mas a politicagem, às vezes, me incomoda. A política é uma coisa muito importante, e a politicagem, mas a politicagem você perde tempo. Destrói tudo, né? Destrói tudo, entendeu? Eu falo sempre, eu torço para que a gestão federal de cultura seja muito boa, a gestão estadual seja muito boa. Porque me tira a coisa das costas. Tá, aí a gestão federal, no caso, o Ministério da Cultura, para ele funcionar plenamente, é preciso estar conectado, né, de forma bacana com o Estado e municípios. Eu acho que as coisas estão caminhando. A gente tem um fórum de gestores municipais que funciona muito bem. A gente tem um diálogo com o governo federal constante. Né? Inclusive, acabou de ser aprovado o marco regulatório para a cultura. Como é que é para a Fundação Gregório de Matos? Maravilhoso, porque agora a gente já vai ter leis próprias, né? Para trabalhar com a cultura, em editais e tudo mais. Isso daqui para frente. Então, ele continua... hoje é um dia de grande comemoração, porque o marco regulatório foi aprovado. Não sei o dia que vai para o ar, mas o dia que eu estou gravando esse programa é o dia que o marco regulatório ontem foi aprovado. Ontem foi aprovado. Então, parabéns aí. Todos nós temos que comemorar. Verdade, é uma grande vitória. Uma grande vitória. Né? Aliás, eu acho que nós voltamos a ter uma política, né, com o governo de Lula, porque o governo anterior foi uma tragédia. Total. Que não foi só ruim, foi uma tentativa de acabar com tudo. De destruir matar tudo. A sementezinha que pudesse brotar. Então, ali, eu acho que a gente volta a ter uma política cultural, depois de todas aquelas fake news, né, aquela loucura, Rouanet, artista ladrão, um negócio assim assombroso, né, que a gente viveu. E agora a gente está voltando a tomar as rédeas de novo e poder trabalhar, né, de uma forma legal, depois de uma pandemia catastrófica, né? Que até hoje, né, Covid gera sequelas, né? É verdade. Tem pessoas adoecendo por causa de consequência de Covid. Né? E não se dá a mínima importância a isso, né? Como se já tivesse acabou, passado e não é passado. Não pode esquecer que teve governo federal que negou essa doença. Exatamente. Isso aí, para mim, e quando eu penso que 50% da população brasileira ainda aprova isso, eu fico assombrado. É assustador. Eu tenho dificuldade de lidar com algumas lógicas hoje, tá? Assim, e essa lógica do apoio a determinados grupos políticos me assombra. Olhe que eu estou supostamente numa gestão de direita, se a gente for caracterizar como tal. Há 12 anos. Está longe do que a gente viu no governo federal na gestão de Jair Bolsonaro. Exatamente. É outra coisa. Aquilo ali é uma coisa que não é direita nem esquerda. Ali não tinha um mínimo de civilidade, né? Nada. Eu acho que faltou isso. São pessoas que não trabalham com a civilidade. É voltar ao primitivo. Exatamente. É voltar ao básico, barbárie, né? a barbárie. Entendeu? E vamos explorar tudo. Agora tem esse PEC das praias aí. É sempre, né, tem que ficar alerta. Absurdo isso, né? É um absurdo, imagina. Que coisa. Está se vendendo tudo. E assim, e se não tomar cuidado, vai acontecer. Né? Porque eles estão no movimento. Por incrível que pareça, se Luana Piovani não chamasse atenção. Pois é. Ia aí, passar. Ponto para Luana Piovani, né? Que pisou na bola algumas vezes e aí vem e dá esse tapa na cara. Neymar, né? Que é um completo imbecil, me desculpe. Total. De uma imbecilidade única, né? E assim. Um líder, um cara que é jogador de futebol e faz um negócio pedindo dinheiro para
um cara que tá cheio de dinheiro pede dinheiro. E é preciso, assim, o povo brasileiro, o povo que gosta do futebol, que é quase 100% do povo brasileiro, abrir os olhos para isso. Olha o mal que esse cara tá querendo fazer para o próprio torcedor que gosta da praia. Mas ele, a então. história dele tá uma tragédia. Eu tô né? adorando um postzinho que estão colocando menos Ney, mais Mar, vai claro. de encontro a própria Exatamente, atitude porque absurda é um cara, dele. como Né? você lembra de um Sócrates, né? Pois assim, é, você faz, meu Doutor Deus, Sócrates. né? Que jogadores são esses, né? Um Condenado por estupro, né? Farras e mais farras, né? Que absurdo. É assim um né? negócio... Um Casagrande, né? Com uma cabeça fantástica que né? tem um posicionamento político, né? Raiz, ou seja... Quando teve, na época aqui do outro governo federal passado aí, não sei se a possibilidade da Copa acontecia aqui ou era uma Copa América, alguma coisa assim, que a Argentina disse não, e não teve um jogador brasileiro ou a CBF, sei lá, que se manifestasse e dissesse não, vamos... Porque era perigoso até, né, levar o povo para o estádio e tudo. Então precisa ter essa consciência política. Claro, né? Então são pessoas assim despreparadas, né? Que começam, são grandes. Tanto que Neymar, inclusive, derrubou a carreira dele como jogador de futebol. Total. Né? Ele hoje não é respeitado mundialmente, né? Assim, como o grande jogador que ele é. Pois é, e atrapalhou aí, muito. E tem que tomar cuidado, porque que fim terá, né? Um cara que começou com uma carreira brilhante e aí... Mas é isso. Cada um hoje a gente vai ter que lidar. Literalmente foi se jogando no chão. A gente tem que lidar porque tem hoje aí um movimento grande de extrema-direita que é mundial, né? E que trabalha o tempo todo com a notícia falsa. Né? Então, isso a gente vai ter que aprender a lidar com isso e ir conversando cada vez mais. Precisa ter educação para a mídia. Nas escolas, os alunos precisam entender em que acreditam, em que não acreditam, tá? Porque a gente vai ter que entrar nesse processo mesmo. Guerreiro, e esse é um trabalho assim que eu penso que a esquerda não faz. Não. A extrema-direita só faz propaganda o tempo inteiro, inclusive quase tudo fake, né? E a esquerda tem esse defeito assim de não fazer a propaganda das benfeitorias que eles fazem. Né? Eu tenho a vida inteira uma posição que... Pode-se dizer que eu sou vira-folha, pode-se dizer que eu estou em cima do muro. Eu sou um cara de centro. Pode-se até se dizer de centro-esquerda. Né? Não me considero um radical de esquerda. E se cobra muito hoje a posição do centro, né? Então, não sua. Acabou, né? Assim, o centro é importante. Acabou. Porque no momento desse de polarização, o centro fala, opa, vamos pela civilidade. Eu considero que eu estou numa gestão de centro hoje, entendeu? Assim, eu tenho uma gestão de Bruno Reis que é uma gestão de centro. Tá? Pode ser centro-direita, tá? Mas assim, não tem um radicalismo que tem essa extrema-direita, que senão eu ratiaria para o lado fora há muito tempo, entendeu? Aí o que acontece? Aí você vê, às vezes, assim, a esquerda, hoje está tudo muito misturado com candidatos que são da extrema-direita, entre aspas, ou ligados à direita. Está tudo embolado. A verdade é essa. Mas o que eu estou dizendo aqui a você é o seguinte, a esquerda ficou para trás. Exatamente. Não se atualizou. Exatamente. E precisa urgente retomar isso. Senão vai cada vez mais perder espaço. Também, exatamente. Tocou o telefone. Yolanda, eu vou atender. Yolanda! Mas deixa eu falar uma coisa para você que eu acho importante eu dizer que eu concordo com você quando você fala, não importa de onde vem uma boa gestão, se é de direita ou de esquerda. A importância é que faça o que tem que fazer. Então, assim, eu tiro meu chapéu, entendeu? E eu tenho também uma característica que eu acho que é uma coisa que eu venho aprendendo sempre, é que eu procuro reconhecer uma boa ação, um bom trabalho, né? Independente de quem seja. Mas tem que ser. Não é? Tem que ser assim. E eu acho que aí é que a gente constrói uma sociedade melhor, Se você ver, a gente está fazendo 2 eventos por semana na área de cultura. Pois então, pelo amor de Deus. Mas é de direita. Eu passei isso na fundação durante muito tempo. As pessoas torcendo o nariz. Tá com Neto, a CM. Né? E o trabalho continuando. Eu não estava ligando a mínima. Até que chegou um momento que as pessoas começaram a falar nos bastidores, que era bom. Dos bastidores começou a vazar aqui e acolá. Foi um processo lento. Guerreiro tá até bom. Tá interessante. Né? Mas tinha peixe. Mas é Neto. Aí eu ouvi algumas pessoas, só se salva você. Sim, gente, se eu não tiver um prefeito que apoie meu trabalho, eu não vou poder fazer nada sozinho. Então não adianta dizer que sou eu sozinho, que não é. Tá? É porque eu estou tendo apoio. Vamos parar de maluquice. Exatamente. Né? Então entender como é que essa coisa funciona. E assim, o trabalho que você está fazendo lá está acima de qualquer coisa. Deixa eu olhar aqui, porque Yolanda está aqui, né? Circulando nos arredores. E a Yolanda acabou, ela está lembrando que é 15 para as 12. Nós tínhamos que encerrar. Ela trabalha aqui e que você tem. Você sai daqui para trabalhar. Eu vou para a Pajuca.
Maravilha. Isso é que ele manda uma mensagem para cá, a gente aqui, um pouquinho antes de começar o horário e tal, ele fala assim, estou em Pojuca. Tô correndo pra Estrada Velha de Pojuca, que nunca existiu. Como se o estúdio fosse lá e nós aqui, mas deu tudo certo. certo. Isso aqui, eles fizeram essas plaquinhas porque Ótimo. eu sou um ser humano, que eu conversando com você, eu não vejo a tela nem nada, e esqueço. Aí eu acho maravilhoso essa cartela aqui para você, né, se inscrever no canal, Tony compartilhe. Guerreiro, faça a propaganda aí. Vamos embora. Olha, gente, vocês aqui, ó, se inscrevam no canal, compartilhem, porque esse podcast está bombando. Que é pra gente ter poder cada vez mais de trazer um maluco beleza e maravilhoso, grande gestor e grande diretor de teatro, Fernando Guerreiro. Bom, gente, eu queria... Aí, deixa eu só falar aqui do Adriano Moraes, que é um músico maravilhoso, passou 10 anos na França, porque ele foi lá gravar um disco com alguém no estúdio. Ficou. Aí o francês falou, não, você fica Vai aqui ficar comigo. aqui. Teve a ideia de fazer esse pod. Ele casou com o francês? Não sei, não. Não casou, não. Eu falei, eu não sei, não, de sacanagem, mas não. Vambora, e aí? Luciano Suede, né, que eles dois idealizaram, chamaram Leleco Júnior. Maravilhoso para fazer. Leleco Júnior já pendurou a chuteira, falou assim, não, a pessoa certa para fazer isso é Jackson. Não sei por que ele disse isso. Mas deu certo. Mas está dando certo, graças a Deus. Aí temos Yasmin, essa figura linda que chegou aqui, que recebeu, que é produtora e também trabalha com as mídias sociais. W, certo? Que está ali, que de vez em quando a gente pede alguma coisa. E Yolanda, que fica aí também dando esse suporte dela. Pitoco, olha o nome do ser humano. Um puta percussionista que faz de tudo aqui, de um tudo. Sem ele aqui, isso aqui não acontece. Então esse é o pod.com.oficial. Guerreiro, agradecer a você. E também dizer que para mim é um prazer enorme, né? Porque eu diria, né, que eu tenho grandes parceiros de carreira, de geração de vida. Né? Eu diria assim, Frank Menezes, Rita Semani, você, né? São pessoas que, certo, Vadinha, né? Assim, André Lia, são pessoas que vão estar comigo sempre. Se você chamar, a gente está junto. Indo. Então isso é importante. Então hoje, eu já lhe entrevistei várias vezes, agora hoje você me entrevista. Pois é. Então é genial. Não pense que é fácil para mim, não. Não, mas de entrevistar você. Mas é isso. Assim como não é fácil chegar ali no Revele, certo? E ficar ali, porque é tudo muito surpreendente. Não tem uma linha... Nada, pode acontecer qualquer coisa. Então, né? Valeu, gente. Massa. Muito feliz, acho que foi legal o papo, muito bom e que esse podcast cresça e gere outros. Maravilha, guerreiro. Sucesso para você sempre aí. Massa. Um abração. Um abração. Xangô na cabeça. Caô, cabecinha. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode ponto. Pode.